A censura nunca foi apenas um mecanismo de controle sobre palavras. Desde os impérios da antiguidade até as democracias modernas, sua função real sempre foi moldar a percepção da realidade, definindo o que pode ou não ser questionado. No passado, reis e imperadores queimavam livros e puniam dissidentes porque entendiam que o acesso irrestrito à informação enfraquecia sua autoridade. Hoje, as grandes empresas de tecnologia utilizam filtros invisíveis, algoritmos e políticas ambíguas para sufocar narrativas inconvenientes sem a necessidade de fogueiras ou prisões. Embora os métodos tenham evoluído, a essência da censura permanece a mesma: impedir que determinadas ideias se tornem populares o suficiente para desafiar o status quo. O que diferencia os regimes autoritários do passado das corporações tecnológicas do presente é a sofisticação dos meios. Quando a Inquisição impunha restrições à leitura de determinados textos, o processo era explícito. O público sabia quais eram proibidas e quais eram os argumentos da Igreja ou do Estado para bani-las. No século XX, regimes totalitários aperfeiçoaram esse modelo ao integrar censura com propaganda, garantindo que a população não apenas desconhecesse certas ideias, mas também as rejeitasse instintivamente, caso as encontrasse. Hoje, as Big Techs foram além, tornando a censura praticamente imperceptível. As informações não são apenas suprimidas, mas rebaixadas nos mecanismos de busca, dificultando sua disseminação. A ausência de um rótulo de proibido cria a ilusão de que não há controle sobre o que pode ou não ser dito, quando na verdade a limitação ocorre nos bastidores. A justificativa para o controle da informação também mudou ao longo dos séculos, mas sempre se adaptou às preocupações da época. No passado, era comum que a censura fosse imposta em nome da estabilidade política ou da defesa da fé. Durante a Revolução Francesa, por exemplo, a supressão de discursos considerados contra-revolucionários era justificada como uma necessidade para proteger os ideais republicanos. No século XX, regimes comunistas e fascistas defenderam a censura como um meio de manter a coesão social e eliminar ameaças internas. Já no mundo digital, a censura é vendida como uma questão de segurança, combate à desinformação ou proteção contra discursos de ódio. Ao mudar a roupagem da repressão para algo que soa altruísta, os agentes do controle de informação garantem que sua atuação não apenas seja aceita, mas ativamente defendida por parte da população. A censura contemporânea também se destaca por um elemento novo: a terceirização da repressão. Se no passado o Estado precisava criar seus próprios órgãos para fiscalizar a informação, hoje as plataformas digitais fazem esse trabalho sem que governos precisem intervir diretamente. O controle sobre o que pode ou não ser dito está nas mãos de empresas privadas que, ao invés de impor restrições formais, estabelecem diretrizes vagas e mutáveis que podem ser aplicadas seletivamente. Esse modelo permite que a censura se expanda sem gerar revoltas explícitas, pois, diferentemente de um governo que impõe leis repressivas, uma empresa pode simplesmente afirmar que está aplicando suas próprias regras internas, como qualquer outra organização privada. A tecnologia também trouxe um nível de monitoramento que regimes do passado sequer poderiam imaginar. Durante a União Soviética, o trabalho da KGB envolvia infiltrar agentes em pequenos grupos dissidentes e interceptar correspondências físicas. Esse processo era trabalhoso e limitado. Hoje, a censura e a vigilância ocorrem de maneira automatizada, por meio de inteligência artificial que analisa bilhões de postagens diariamente e remove conteúdos antes mesmo que alcancem um público significativo. Além disso, a coleta de dados em larga escala permite que as plataformas não apenas suprimam informações, mas também prevejam tendências ideológicas e intervenham antes que uma ideia subversiva ganhe tração. Outra característica marcante da censura atual é a sua natureza descentralizada. No passado, era fácil identificar um censor, seja ele um monarca, um comissário do partido ou um bispo inquisidor. Hoje, o trabalho de policiamento ideológico é frequentemente realizado por múltiplas entidades atuando em conjunto: empresas de tecnologia, agências de checagem de fatos, ONGs e até usuários comuns que, incentivados por mecanismos de recompensa social, participam ativamente da eliminação de discursos indesejados. Esse modelo transforma a censura em um fenômeno difuso, dificultando a resistência e criando a ilusão de que a repressão é uma demanda espontânea da sociedade e não um projeto planejado por instituições poderosas.
O efeito psicológico da censura moderna também merece atenção. Quando um regime tradicional bania um livro ou um discurso, o impacto imediato era a supressão do conteúdo. No entanto, o simples ato de proibir algo podia gerar curiosidade e resistência. No mundo digital, a censura opera de forma mais insidiosa. Ao invés de remover conteúdos de maneira visível, muitas vezes eles são apenas reduzidos a um ponto onde se tornam irrelevantes. Esse modelo gera uma forma de autocensura, pois os criadores de conteúdo percebem que determinados temas não são promovidos ou engajados, o que os leva a evitá-los mesmo sem uma proibição explícita. O resultado é uma sociedade onde a própria estrutura de incentivos elimina discursos inconvenientes sem a necessidade de coerção direta. A fusão entre censura e engenharia social se tornou tão eficiente que muitos dos que hoje defendem a repressão de certas ideias acreditam genuinamente estar lutando por liberdade. Esse paradoxo ocorre porque a censura contemporânea não se apresenta como um meio de silenciamento, mas como uma forma de garantir um ambiente seguro e saudável. Enquanto nos regimes antigos, a repressão era imposta de cima para baixo, hoje ela se dá por meio da manipulação da percepção pública, fazendo com que as massas acreditem estar escolhendo a censura por conta própria. A grande questão não é apenas reconhecer que as táticas de censura de hoje são versões modernizadas das que foram aplicadas ao longo da história. O ponto crucial é entender que esse processo está se tornando cada vez mais eficiente e invisível. Se no passado a proibição de um livro ou a prisão de um dissidente podiam gerar reações públicas e martirizar opositores, a censura digital consegue eliminar vozes sem que sequer se perceba que elas existiram. A luta contra a censura nunca foi apenas sobre liberdade de expressão, mas sobre algo ainda mais fundamental: o direito de definir a própria percepção da realidade sem a interferência de uma estrutura que decide de maneira unilateral quais verdades merecem ser conhecidas.